Há igrejas também Las iglesias también, hay que iglesias batizam em tanques. que bautizan en piscinas. Tanques, Piscinas, piletas, tanques. não. Piscina, es piscina. Batizam em tanques, Bautizam em piscinas. batizam em piscinas. Bautizan en piscinas. É que piscina aqui não é tanque. Tanque é uma coisa, piscina não. Amén. Igrejas que batizam em En tanques. tanques, Pessoas que batizam em piscinas. en piscinas. Igrejas que tem até o tanque batismal Iglesias que tienen hasta el tanque bautismal. no púlpito. En el altar. Debaixo do púlpito. Debajo del altar. Quantas igrejas são ¿Cuántas assim? iglesias son así? O comodismo tomou conta deles. El acomodismo se han tomado la cuenta de Eles não ellos. querem ir mais ao rio. No quieren ir más al río. Procurar um rio para batizar a pessoa. Buscar un río para bautizar a la Que persona. antigamente, Que antiguamente, nenhuma igreja en una iglesia, batizava na piscina. bautizaban en la piscina. No Ninguna. tanque. En el tanque. Tem até igreja que o tanque, a piscina, Hay esta iglesia que el tanque y la piscina é com água quente. con agua caliente. Porque quando tá muito Porque frio, cuando está muy frío, o comodismo tomou conta deles. se han acomodado y han tomado cuenta de E ellos. eles batizam lá na água quentinha, igual do Y chuveiro. esos se bautizan en el agua caliente como de la Você imagina que ducha. Deus aprova uma coisa dessa? ¿Creen que Dios aprueba de cosas de Você estas? imagina que Deus aprova essa coisa terrível? Imagina que Dios aprueba esta cosa terrible. Esse comodismo Esa acomodación que tomou conta dos pastores, que toma la cuenta de los tomou pastores. conta das igrejas, Toma la cuenta de las iglesias. que não querem mais ter sacrifício, No quieren más hacer sacrificio. não querem mais dar tudo de si No quieren más todo de sí. para Deus, Para Deus. e servir a Jesus. E servir a Jesus. É tudo ou nada. É tudo ou nada. Obedece a palavra? Obedece a palavra. Ou não obedece? Ou não obedece. Porque a porta do céu continuará sendo estreita. Porque la puerta del cielo continuará siendo estrecha. Mesmo que eu batize na piscina, Aunque sea bautice en la piscina, o pastor batize na piscina, Outros batizam na eu não piscina. vou invalidar a palavra. yo no voy a invalidar la palabra. Porque a palavra de Deus continuará sendo a mesma. Porque la palabra de Dios continuará siendo la misma. Continuará sendo a verdade. Continuará siendo la E verdad. jamais ela cairá por Y terra. jamás caerá en la tierra. E jamais ela será mudada. Jamás será cambiada. Mateus capítulo 5, Mateos capítulo 5, versículo 17. versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. No penséis que yo he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. E o batismo Y el bautizo em piscina, en las piscinas em tanque, em tanques, não é mostrado na Bíblia no Sagrada. es mostrado en la Biblia Sagrada. Não tem parte na palavra de Deus. No tiene parte en la Biblia. Comodismo. Es acomodismo Que tem tomado conta dos pastores, Que ha tomado la cuenta de los das pastores, igrejas mundanas. de las iglesias É mundanas. por causa do esfriamento da fé, por causa del frío de la fe, pela multiplicação do pecado. la multiplicación del Os pecado. crentes vão perder o vigor espiritual, Los creyentes van a perder el vigor vão perder o espiritual. fervor espiritual, Van a perder el fervor e não espiritual. vão mais querer E não vão querer lutar mais pela causa do Evangelho, luchar por la causa del evangelio. lutar pela doutrina da palavra de Luchar Deus, por la doctrina de la palabra de Dios. lutar pelo bom cumprimento das leis observadas, ordenadas pela Bíblia Sagrada. Luchar por el buen cumplimiento de las leyes observadas en la Biblia Sagrada. E a Sagrada Escritura diz, Y la Sagrada Escritura dice, capítulo 24, capítulo 24, versículo 12 de Mateus, Versículo 12 de é Mateus. por se multiplicar o pecado, y por multiplicarse el pecado, o amor de muitos se el esfriará. amor de muchos se Pela enfriará. multiplicação do pecado, Por la multiplicación del o amor pecado, deles se esfriou. el amor de ellos se ha Esto é enfriado. até preguiça Esto es flojera de levar os crentes para de llevar a los creyentes hacia o rio. el río. Tem preguiça, Tem flojera. que acham muito difícil. Creem muito difícil. Não, isso dá trabalho. No, eso da trabajo. É muito difícil. Es muy difícil. Mas as coisas de Deus é com dificuldade. Pero las cosas de Dios con Não é com dificultad. comodismo, não. No es acomodándose, no. Coisas de Deus para entrar no céu com dificuldade. Las cosas de Dios entrar al cielo con dificultad. Não é fácil a salvação. No es fácil la É salvación. difícil mesmo. Difícil, sí. A palavra de Deus, La palabra de Dios, ela severa, ella es severa, que é difícil. que es difícil. Lá no livro de 1 En Pedro, el libro de Primera de Pedro, no capítulo 4, el capítulo 4, no versículo En el versículo 17 e 18, 17 y 18, mostra a dificuldade nuestra se dificultad cumprir o mandamento de Deus cumpliéndose el mandamiento de Dios para obter a salvação. para obtener la salvación. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Aleluia! Porque es tiempo
de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomenda-lhe a sua alma ao fiel Criador, fazendo o bem. 1 Pedro 4:19. 4:19 dice: el cual también fue y predicó. 4:19, 1 Pedro. Primera de Pedro 4:19. Amén. Aquí está, 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Padecem. Padecem. Tem que padecer. Tiene que padecer. Pagar de comodismo. Basta de acomodarse. De preguiça. De flojera. Os pastores preguiçosos. Os pastores flojos. Você é um preguiçoso, Tú eres pastor. un perezoso pastor. É um preguiçoso presbítero. Eres um perezoso É um presbítero. preguiçoso diácono. Eres perezoso Que não diácono. padece mais pela vontade de Deus. Que no padeces más por la voluntad de Virou Dios. comodista. Te has vuelto Que não acomodado. quer batizar o povo no rio. No quieres bautizar al pueblo en el Alegando río. que é difícil. Alegando que es difícil. Deturpando o mandamento de Cristo. Deturpando Deturpando a palavra de Deus. deturpando la palabra de Dios. Aí onde você vai aparecer. ¿Y dónde vas a Se aparecer? apenas o justo se salva. Apenas un justo se O salva. julgamento começa pela casa de El Deus. juzgamento comienza por la casa de Começa Dios. pelo púlpito. Comienza por el altar. Onde você parará? ¿Dónde vas a parar? No dia da visitação En el día de la visitación do nosso Deus. de nuestro Dios. Que preguiça. ¡Qué flojera! Preguiçoso. ¡Flojos! Provérbios capítulo En 6, Proverbios 6, versículo 9 versículo 9 ao 11. al 11. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormir y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminaste y tu pobreza como hambre armado. Está aí. Está Muito ahí, claro. Está ahí muy claro. O fim do preguiçoso. El fin del perezoso. Da pobreza En espiritual. la pobreza espiritual. Pobreza terrível. Pobreza terrible. Até material. Hasta material. Na presença de Deus. En la presencia de Dios. E o batismo? Y el bautizo. Em piscina. En piscina. Em tanque. En tanque. Ou em bacia. O en bañadores. Em banheira. En bañeros. É tudo pecado. Todo es pecado. É batismo que não tem parte. Pecado que no tiene parte. Com a palavra de Deus. Con la palabra de Dios. Por quê? Porque Jesús, ele foi o exemplo él ha sido un ejemplo de batismo. de bautizo. Quando João Batista, Cuando Juan Bautista, antes de batizar Jesus, antes de bautizar a Jesús, batizava o povo, le bautizaba al pueblo. ele Él batizava bautizaba as pessoas no Rio Jordão. a las personas en el río Jordán. Mateus, En Mateos, capítulo 3, capítulo 3, versículo 5 5 e versículo y 6. versículo 6. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão. Batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Y salía él a Jerusalén y a toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Confessando os seus pecados. Confesando sus pecados. Batizados no Rio Jordão. Bautizados en el río Jordán. Este foi o batismo. Este fue el bautizo. O batismo El bautizo. no Rio Jordão. En el río Jordán. Jesus foi batizado no rio. Jesús ha sido bautizado en el río. Mateo, capítulo 3, capítulo 3, versículo 13. Versículo 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Bautista al Jordán para ser bautizado por él. Batizado no Rio Jordão. Bautizado en el río Jordán. Jesus foi batizado. Jesús ha sido bautizado. Foi no rio. Ha sido en el río. Ah, mas por que foi no rio? Ah, pero ¿por qué ha sido en el río? Naquele tempo lá não tinha tanque. En ese tiempo no había tanques. Não tinha piscina. No había Esse é o piscinas. primeiro argumento. Esse é o primeiro argumento que os pastores falam. que los pastores os hablan. falsos pastores. Los falsos pastores. Que venderam as suas almas ao Que pecado. han vendido sus almas al pecado. E dizem, E dizem, naquele tempo não tinha tanque. En ese
ese tiempo no había Naquele tanques. tempo não tinha piscina. En ese tiempo no había Por piscinas. isso que Jesus batizava. que Jesús se bautizaba. Batizava no Rio Bautizava Jordão. en el Río Jordán. João Batista batizava no Rio Juan Bautista Jordão. bautizaba en el río Os Jordán. discípulos batizavam no rio. Los discípulos bautizaban en el río. Será que é isso? ¿Será que es eso? Não. No. Jamais. Jamás. A Bíblia diz A Bíblia dice que existia que existia o tanque de El Betesda. tanque de Bethesda. João, Juan, capítulo 5. capítulo 5. A palavra de Deus nos La diz palabra de Dios nos a dice respeito do tanque de Respecto al Betesda. tanque de Betesda. Esse tanque, ese tanque de tempos em de tempos, tiempos en tiempos. o anjo do Senhor El ángel del Señor descia ali, bajaba ahí, agitava as águas. agitaba las E o aguas. primeiro que pulasse na El primero água que saltase al agua era curado imediatamente. era curado inmediatamente. E era um tanque abençoado. Era un tanque bendecido. O anjo do Senhor descia lá. El tanque del Señor estaba allá. Tinha essa fé tremenda. En esa fe tremenda. E Y nunca aconteceu o batismo lá. nunca ha sido el bautizo allá. João capítulo 5, Juan capítulo 5, versículo 1 e versículo 2. 1 y 2. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subia a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Por que foi chamado tanque de Betesda? ¿Por qué ha sido llamado tanque de Porque a Betesda? palavra Betesda Porque la palabra Betesda significa lugar de derramamento lugar de derramamiento ou casa da graça. o casa de la gracia. Por isso que eles recebiam graças ali, Por eso ellos recibían gracias ahí. curas ali, Curas ahí. o derramamento do Espírito Santo El derramamiento del Espíritu Curando. Santo. Curando. através do toque do anjo do A Senhor. través del toque del ángel del Señor. As pessoas eram curadas ali. Las personas eran curadas ahí. Betesda, Betesda, casa de derramamento, casa de derramamento, lugar de derramamento, lugar de derramamiento, ou casa da graça. o casa de la gracia. Então, mas nunca esse tanque de Betesda Entonces, nunca más ese tanque de Bethesda foi usado para batizar. ha sido usado para Não há bautizar. registro de uma vida, No hay registro de que una vida, uma pessoa una persona batizada bautizaba no tanque de Betesda. en el tanque de Betesda. E lá Y allá era a casa da graça. era la casa de la E gracia. lá Y allá era o lugar do derramamento. era el lugar del derramamiento. Do poder de Deus. Del poder de Dios. Mas nem por isso Pero no por eso. alguém se batizou lá. Alguien se ha Alguém bautizado foi allá. batizado lá. Alguien ha sido bautizado allá. Tem outro tanque também. Hay otro tanque también. O tanque de Siloé. El tanque de Siloé. Lá em João, Allá en Juan, capítulo 9, capítulo 9, versículo versículo 7. 7. Um cego de nascença Ciego foi de curado nacimiento, por ha Jesus. sido curado por Jesús. Jesus cuspiu, pegou terra, Escupió de la tierra. cuspiu Cuspió. e fez um lodo. Ha escupido y hecho barro. Passou nos olhos do Le ha cego. pasado en los ojos del ciego. Ali. Ahí. Jesus estava mostrando que ele era pó, Jesús estaba mostrando que era polvo. que aquele cego era pó e cinza. Ese ciego era polvo y cenizas. E ele era como barro Era como el vaso. na mão de Jesus. Na mão de Jesus. Tinha um significado espiritual aquilo Tenía ali. un significado espiritual. Jesus aquello. estava mostrando que ele mexe com o homem da maneira que ele quer. Jesús está mostrando al hombre que lo mueve como él quiere. Mexendo no barro. Mueve en el vaso. Nisso, Y en esto, Jesus mandou que ele fosse se lavar. Jesús ha mandado que se fuera a lavar. Se lavar no tanque de Siloé. Lavar en el tanque de Siloé. Lava lá. Que ya había- ya había. Siloé significa o enviado. Siloé significa enviado. Vai se lavar lá. Vete a lavar allá. Era um tanque abençoado. Era um tanque bendecido. Ele se lavou lá. Ele se lavou allá. Quando tirou a água dos olhos, Cuando le ha quitado el agua de los ojos, já estava completamente curado. estaba completamente curado. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Y le dijo, ve y lávate en el tanque de Siloé, que traduciendo en es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Voltou vendo. Volvió viendo. Outra vez. Otra vez. O tanque de Siloé. El tanque de Siloé. Tanque abençoado por Deus. Tanque bendecido por Dios. Tanque abençoado pelo Senhor. Tanque bendecido por el Señor. O enviado. O enviado. Mas cadê? Pero ¿dónde? Cadê? ¿Dónde? Cadê que alguém foi batizado lá? ¿Dónde alguien ha sido bautizado ahí? João Batista não batizava o povo no tanque de Siloé. Juan bautizando personas, no bautizaba a las personas en el Não tanque de batizava Siloé. o povo no tanque de Betesda. No bautizaba al pueblo en el tanque de Então Bethesda. já tinha um tanque, sim. Entonces ya había un tanque, sí. Dois grandes tanques Dos grandes tanques existiam lá. existiam E allá. outra coisa, E outra coisa, Jerusalém Jerusalém possuía poseía 5 reservatórios de água. 5
reservatorios de agua. 5 reservatórios de água Cinco represas de existiam água. na cidade de Jerusalém. Existían en la ciudad de Jerusalén 5 reservatórios de água. 5 represas de agua. Você quer saber que o tanque de Betesda ¿Quieres saber que el tanque de Bethesda era um verdadeiro rio? era un verdadero río? O maior reservatório de água era o tanque de El Betesda. más grande reservatorio de agua era el tanque de O tanque de Bethesda. El Betesda, tanque de Bethesda, ele tinha él tenía 110 metros de comprimento, 110 metros de largura, 9 metros de profundidade 9 metros de e profundidad, 21 metros de largura. 21 metros de anchura. Olha, Mira, tanque de Betesda, el hein? tanque de Bethesda, 110 metros de largura, 110 de metros comprimento, de largura, 110 metros de comprimento, 110 metros de anchura, 9 metros de 9 profundidade metros de profundidad e 21 metros de largura. y 21 metros de Meu anchura. Es tremendo. Imagina um verdadeiro rio. Imagina un verdadero río, Era así, uma grande lagoa. una gran laguna. Cadê que alguém foi batizado? ¿Dónde lá? está que alguien ha sido bautizado? 5 reservatórios de água em Jerusalém. 5 represas de agua en O Jerusalén. tanque de Betesda. En el tanque de Bethesda. O tanque de El Siloé. tanque de Siloé. E nunca uma vida foi batizada. Y nunca en la vida ha sido uno bautizado ahí. Será que nós podemos negar a palavra de Deus? ¿Será que podemos negar la palabra de Dios? Podemos ir contra o mandamento do Senhor? ¿Podemos ir contra el mandamiento del Señor? Jamais. Jamás. Os discípulos de Los Jesus discípulos de Jesús também começaram a batizar as pessoas. también han comenzado a bautizar a las personas. E eles não batizavam ninguém nos Y tanques, ellos no bautizaban a nadie en los tanques, nem nas fontes, ni en las fuentes, nem nas piletas. ni en las piscinas. Que pileta também é piscina. Pileta también. Não batizava de jeito No nenhum. bautizaban de ninguna forma. Batizava em outro Bautizaban rio. en otro O río, rio Enon. en el río Enón. Lá era um departamento Era un departamento que eram grandes reservatórios, grandes nascimentos de águas que tinham lá. que eran grandes nacimientos de aguas que había allá. Fontes de rios, os rios nasciam lá. Los ríos nacían ahí, Nesses lugares. En esos lugares. Esse vilarejo. en esos lugares. João capítulo 3. Juan capítulo 3, Versículo 22 e 23. versículo 22 y 23. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Não era Jesus que batizava. No era Jesús el que João bautizaba. capítulo 4, versículo 2, Juan capítulo 4, versículo nos 2, diz claramente, nos dice claramente ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos batizavam. aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Os discípulos de Jesus batizavam as pessoas também. Los discípulos de Jesús bautizaban a las E personas batizavam as también. pessoas em Salim. Y bautizaban a las personas Salim en Salim. era uma grande província. Era una gran provincia. E Enon Y Enón, era um vilarejo Era um que lugarcito tinham muitos rios em Enon, que había muchos ríos en Enón, que até apelidavam os rios Enons, que hasta llamaban ríos Enones, que eram apelidados devido ali, os rios nasciam em Enon. que eran apodados como ríos Então nacidos eles de iam Enón. lá, Entonces, vivían onde allá, nasciam muitos rios, donde nacían muchos ríos, para não ter desculpa. para no haber disculpas. Ah, aqui não tem rio. Ah, no hay ríos. Só tem um Jordão. Solo hay el Jordán. Eles iam logo para o lugar que os rios nasciam, Ellos iban después al lugar donde los ríos nacían, para provar para mostrar que o batismo tem que ser no rio. que el bautizo tiene que ser en el Ainda río. não batizavam ninguém na piscina, Aún no bautizaban a nadie en la piscina, no tanque, en el tanque, na banheira, en el bañero, na bacia, en el bañador, na cachoeira. en la cascada. De jeito nenhum. De ninguna forma. Eles iam até Ellos iban nos hasta nascedouros. Los donde nacían Os rios. los ríos. Muito claro. Muy claro. Então, se eu quero ser imitador de Si Cristo, yo quiero ser imitador de Cristo, se a sua igreja si tu iglesia quer ser imitadora de Cristo, quiere ser imitadora de Cristo, tem que ter o batismo no rio. tiene que tener el bautizo en el No río. rio. En el río. Que nós somos imitadores de Cristo. Porque nosotros somos imitadores de Somos Cristo. imitadores. Somos imitadores de nosso Senhor. de nuestro Señor. Então, batismo em tanque. Entonces el bautizo en tanque, Batismo em piscina. bautizo en piscina, Batismo em bacia. bautizo en bañadores, Não tem parte no tiene parte na palavra de Deus. en la palabra de Dios. São batismos dos homens. Son bautizos de los hombres, Batismo das igrejas. bautizos de las iglesias. Mas não é batismo fundamentado Es un bautizo fundamentado na doutrina da palavra de en la Deus. doctrina de la palabra de Não é Dios. batismo fundamentado No es bautizo fundamentado no santo mandamento en el santo mandamiento de nosso Senhor de nuestro Señor e Salvador y Salvador Jesus Cristo. Jesucristo. Que bem claro, né, irmãos? Entonces muy claro, hermano. Amén. Pode ser no rio, Puede ser en el río,
Tem que ser no rio, tiene que ser en el em río. nome do Senhor, En el nombre del Señor, mas não na piscina. pero no en la piscina. Eles não batizavam lá. Que ellos no bautizaban Isso é allá. condenado. Eso es condenado. Justamente. É um mandamento Es un mandamiento cumprido pela metade, cumplido por la mitad, sem base bíblica. sin base Temos bíblica. que imitar Jesus. Tenemos que imitar a Jesús. Efésios capítulo 5, Efesios 5, versículo 1. versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Sed pues imitadores de Dios, así como hijos amados. Em 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, capítulo 11, versículo 1. versículo 11, 1. Sede meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Sed pues imitadores míos, así como yo soy imitador de Cristo. Imitava Jesus. Imitava a Jesús. No rio. rio. Quer imitar Jesus? ¿Quieres imitar a Jesús? Vai pro rio. Ve para el río. Vai batizar. Ve a bautizarte. Não na piscina, não. Não na piscina. No tanque, não. No en el tanque. Falsidade. Falsidades. Desses pastores. De esos pastores. Acautelai-vos dos falsos profetas. Cautelad a los falsos Que vem profetas. até Que vós. vienen hasta vosotros. Vestidos como ovelhas. Vestidos como ovejas. Mas são lobos. Son lobos. Devoradores. Devoradores. Que falsificam Que solo quedan. a palavra de Deus. Falsifican la palabra de Segunda Dios. Coríntios 2:17. Segunda de Corintios 2:17. Não somos como muitos. No somos como muchos. Falsificadores, Falsificadores da palavra de de Deus. la palabra de Dios. Quem era aceito para o batismo? ¿Quién era hecho para el bautizo? A Bíblia nos La mostra Biblia nos muestra certos requisitos ciertos requisitos para uma pessoa ser aceita para que una persona sea aceptada ao batismo. hacia el bautizo. Não é qualquer um que deve No es- ser batizado. No es cualquiera que puede ser bautizado. Não é qualquer um que pode descer as No águas. es cualquiera que puede bajar a las aguas. A Bíblia La Biblia expõe parâmetros expone parámetros para que um novo convertido para que el nuevo convertido seja batizado. sea bautizado. Primeiro, Primero, para a pessoa ser batizada, para que la persona sea bautizada, ela tem de estar arrependida. ella tiene que estar arrepentida. Capítulo 2, Capítulo 2, versículo 38 versículo 38, de Atos dos Apóstolos. de Hecho de los Apóstoles. E diz-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado, em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el perdón del Espíritu Santo. Para a pessoa ser batizada, Para que la persona sea bautizada, ela deve estar arrependida tiene que estar arrepentida antes do batismo, antes del bautizo, não depois do batismo. no después del bautizo. Isso é um grande erro Es un gran error que tem acontecido. que ha sucedido. Por exemplo, na congregação cristã no Brasil, Por ejemplo, la Congregación Cristiana de Brasil faz o culto de batismo. hacen el culto de bautizo. Aí a orquestra fica tocando La orquesta queda tocando os hinos deles. los himnos de ellos ahí. Aí o ancião começa a chamar as pessoas. El anciano comienza a llamar a las Você que sentiu de personas. ser batizada, ¿Tú qué has sentido para ser bautizado? vem aqui agora. Ven aquí ahora. Venha ser batizado. Venha bautizar-te. Fala assim, né? Llaman así. Venha ser batizado. Vengan a ser bautizados. E a pessoa que sente um Y toque la persona que siente un toque, lá na hora do culto ahí en el momento del e culto, corre para ser batizado. corre para ser bautizado. Porém, Pero a pessoa não sabe quem é Jesus. la persona no sabe quién es Jesús. Não aceitou Jesus. No ha aceptado a Jesús. Não se libertou dos pecados. No se ha liberado de los Não se pecados. libertou das obras No se malignas. ha liberado de las obras malignas. Não abandonou o mundo e sua concupiscência. No abandonando el mundo y su concupiscencia. Vai lá, Va allá. se batiza
batiza no se pecado bautiza en el pecado e continua no pecado. y continúa en el E pecado. o que eles dizem? E que eles Não, dizem? foi o toque. No, ha sido el toque. Você tinha um toque no Ha coração. sentido el toque en el corazón. Não tem toque no No coração. hay toque en el corazón. Não existe toque no No existe coração. toque en el corazón. Porque enganoso é o coração do homem. Engañoso es el corazón del hombre. En Jeremias, Jeremías, capítulo 17, capítulo 17, versículo 9. versículo 9, Diz a palavra de Deus. Dice la palabra de o Deus. nosso coração Nuestro corazón pode nos enganar. puede engañarnos. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Coração enganoso e perverso. El corazón es engañoso y perverso. Ali na hora, Ahí en el instante, o diabo entra el diablo entra no coração, en el corazón, engana a pessoa. y engaña a la Que até em persona, Judas, que está en Judas, Satanás entrou no coração dele. Satanás entrando en el corazón de él. 22:3 de Lucas. 22:3 de E Lucas. entrou Satanás em Judas. Y ha entrado Satanás en Judas. Satanás entrou no coração de Judas. Satanás estaba en el corazón de E Judas. Judas negou, Judas tomou a santa ceia do Senhor em pecado. Y Judas ha tomado la santa cena del Señor E en começou a pecado. trair Jesus. Ya comenzó a traicionar a Pense Jesús. bem, Mire bien. enganoso é o coração do homem. Engañoso es el corazón del Se minha hombre. vida não está reta diante de Deus, Si mi vida no está recta delante se eu de não Dios, estou convertido, se eu não estou se eu convertido, não estou com a minha vida consagrada, yo no estoy con mi vida consagrada, como é que Deus vai me tocar para eu me batizar? ¿cómo Dios va a tocarme para que yo me bautice? Como é que Deus vai mandar que eu me batize? ¿Cómo Dios me va a mandar a que yo me bautice? Se eu não estou arrependido, Yo no estoy se arrepentido. minha vida não está em consagração, Mi vida no está en se consagración. eu não estou transformado, No estoy transformado. como é que Deus vai querer que eu me batize? ¿Cómo Dios va a querer que yo me bautice? Que Deus é esse? ¿Qué Dios es Eu este? vou batizar para minha própria perdição? Voy a bautizarme para mi propia Para o perdición. meu próprio... para a minha própria condenação? Para mi propia condenación. Não. No. Deus não engana ninguém. Dios no engaña a nadie. Deus é santo. Dios es santo. Não há trevas no em hay Deus. tinieblas en Dios. Capítulo 1, versículo 5 de 1 João. Capítulo 1:5 de 1 de Juan. Deus é luz. Dios es luz. E nele não há trevas En él nenhumas. no hay ninguna tiniebla. Que são trevas? Que son tinieblas. Pecados. Pecados. Em Deus não há engano. Deus não há Em Deus não há engano. pecado. Em Deus não há pecado. 6:18 de Hebreus. 6:18 de É Hebreus. impossível que Deus minta. Es imposible que Dios É mienta. impossível Deus pecar. Es imposible Dios que peque. E agora como é que Deus vai tocar? ¿Cómo Dios va a tocar? Se batize. Bautícese. E a sentir o toque. E a sentir o Será toque. que eu fumo? ¿Será que yo fumo? Bebo, Bebo, jogo, juego, me prostituo, me prostituyo, assisto a televisão, veo la televisión, vou ao cinema, voy al cine, vou ao teatro, voy al teatro, vou ao circo, voy al circo, torço para o time de futebol, yo soy hincha de un juego de fútbol, tenho revista pornográfica. tengo revistas pornográficas. ¿Cómo es que vamos a bautizar? ¿Cómo voy a bautizarme? Como? Como? Que toque é esse? Que toque es este? Vai batizar. Va a bautizarte. É o toque do diabo. Es el toque del diablo. É o toque do demônio. É o toque del demônio. Enganoso é o coração do homem. Engañoso es el corazón Não é del Deus que está hombre. tocando, não. No, Dios no está tocando, Para no. a pessoa se batizar, Para que la persona se bautice, ela tem que estar arrependida. tiene que estar arrepentida. Arrependei-vos. Arrepentíos. E cada um de vós Cada uno de vosotros seja batizado. sean bautizados. Antes do batismo. Antes del bautizo. O que tem que acontecer? ¿Qué tiene que suceder? Arrepentirse. Arrepender-se. Arrepentir-se. Antes do batismo, Antes del bautizo, Pedro mandava o povo se arrepender. Pedro le mandaba al pueblo para que se Não arrepienta. era depois do batismo. No era después del era bautizo. antes. Era antes. Porque muitos falaram, vamos batizar assim. Muchos decían, vamos a bautizar así. E depois o abandono. Y después el abandono. Não, não, não. No, 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 no. A palavra de Deus não é mentirosa. A palavra de Deus não é Nós não mentirosa. podemos transtornar a palavra de Deus. Nosotros no podemos trastornar la palabra de Dios. Tem que se arrepender primeiro. Tiene que arrepentirse primero. Para depois se batizar. Para que después se bautice. Da mesma forma, João Así Batista. también Juan Bautista. João Batista, antes de batizar o povo, Antes de bautizar al pueblo, ele mandava o povo se arrepender. mandaba al pueblo para que se arrepienta. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo Isso é 3. claro, claro, claro. Eso es claro, claro. O povo tinha que se arrepender antes de se Pueblo batizar. tenía que arrepentirse antes de E bautizarse. depois que ele batizava. Capítulo 3, versículo 2 Capítulo 3, 2. e 6. Capítulo 3, versículo 5. Capítulo 3, versículo 2, 5 e 6 de Mateus. Amém. E dizendo: arrependei-vos. Olha aí. Arrependei-vos. Porque é chegado o reino dos céus. Então, tá vendo depois? Então, iam ter com ele e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y salía a él a Jerusalén y a toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Então tinha que se arrepender antes. Entonces tenían que arrepentirse Antes do batismo. Antes del bautizo. Antes de batizar o povo. Antes de bautizar al pueblo. Arrependei-vos. Arrepentíos. Que é chegado o reino dos Ha céus. llegado el reino de los cielos. Essa era a pregação de Esa João era la Batista. predicación de Juan Bautista.
Pregação de Pedro La também. predicación de Pedro también. Arrependei-vos. Arrepentíos. E cada um de vós Cada uno de vosotros seja batizado. sea bautizado. Sempre arrependimento vem Siempre primeiro. el arrepentimiento viene primero. Agora, como é que vai batizar? Ahora, ¿cómo bautizarse? Fuma. Fumar. É pecado fumar. Es pecado fumar. Não pode se batizar. Não pode batizar-se. Capítulo 6, versículo 4 de Daniel. Capítulo 6, 4 de Daniel. E Daniel não tinha vício algum. Y Daniel no tenía ningún vicio. Mas ainda fuma. Pero aún fuma. Tem vício de fumar. Pues el vicio de fumar. De usar drogas. De usar las drogas. Tem que esperar em Deus. Tiene que esperar Tem en que Dios. orar. Tem que se Tiene libertar. orar, liberarse. Para depois se batizar. Para que después se bautice. Tem vício de bebida. Tiene vicio de bebidas. Bebe caipirinha. Bebe caipiras. Bebe aguardente. Bebe Conhaque. aguardiente, Uísque. whisky, Cerveja. cerveza. Pinga. Trago. Vinho. Bebe vinho. Vino, bebe vino. E vai se batizar. Va a bautizarse. Com a cara cheia de cachaça. Con la cara llena de trago. Vai se Va a batizar. bautizarse. Tem igreja que batiza até bêbado. Hay iglesias que bautizan A borrachos. pessoa. A la persona. Não, No, no. Capítulo 20, versículo 1 Capítulo 20, de versículo Provérbios. 1 de Provérbios. O vinho é escarnecedor. El vino es escarnecedor. E a bebida alcoólica alvoroçadora. La bebida alcohólica Quem for alborozadora, por el que eles fuera hacia se ellos, perderá. se perderá. Então tá perdido. Então está Quem tá na perdido. bebida alcoólica está perdido. Que toma bebida alcohólica está perdido. Deus sabe que vai até tirar o vinho, a bebida alcoólica da boca do homem. Dios va a tener que quitar el vino de la boca del hombre. Capítulo 1, versículo 5 de Capítulo Joel. 1, 5 de Joel. Convertei-vos, bêbados. Convertíos borrachos. Porque eu vou tirar o vinho da vossa Porque boca. voy a quitar el vino de vuestra boca. Deus sabe que vai arrancar da boca. Dios dice que va a quitar de la boca. E vai batizar bebendo. Y va a bautizar. Igual da cervejinha. Com a cervecita. Não, socialmente. Não, pero Quando eu vou ao socialmente. restaurante, eu bebo um pouquinho. Cuando voy al restaurante bebo un poco. Quando eu tô no avião, eu bebo um pouquinho de vinho. Estoy en el avión, tomo un poco de vino. Sai dele, Satanás! Sai dele, Satanás! Em nome de Jesus Cristo! Em nome de Jesus Cristo! Da doutrina do diabo! Trina del diablo! Que o vinho escarnece o nome de Deus! Que escarnece el nombre de Dios. Não pode se batizar. No puede A bautizarse. irmã gosta de joias. A irmã le gusta de joias. Ei, Jezabel! Quer saber? Gosta de joia. Gosta de joias. Gosta de usar brinco. Usa Gosta de aretes. usar corrente. Gosta de tirar a sobrancelha. Puede hacerse las cejas. De aparar a ponta do cabelo. De cortar la punta del cabello. De mudar a forma natural do cabelo. Cambiar la forma natural del cabello. De fazer franjinha na testa. De hacer sombras en las Gosta frentes. de usar bracelete. De hacer brazaletes. Gosta de pintar os olhos de preto. De pintarse los ojos de negro. Gosta de colocar pó no rosto. De poner polvo en el Pra rostro. tampar ruga. Para tapar las arrugas. Gosta de usar tornozeleira. Me gusta usar tornozeleira. Até a irmã fica com um cinto tão largo que parece Hasta que um dá- cinto de revólver. Con un cinturón tan alto que parece un cinturón de revólver. Dessa vaidade terrível. Essa vanidade terrível. Gosta de sapato alto. Le gusta de zapatos altos. Sapato de bico fino. Sapato de punta fina. Gosta da unha comprida igual a unha de tamanduá. Zapatos de las uñas largas como del ave. Tamanduá é um animal aqui do Brasil. Un animal de Brasil. Gosta de unha comprida igual a de tamanduá. Del tamaño de la Gosta de pintar as unhas. Pintarse las uñas. Pintar a boca. Pintar la boca. Ô, irmã. Ô, irmã. Não pode se batizar, não. Não puedes bautizar. De jeito nenhum. De ninguna forma. Capítulo 3, versículo 3 de 1 Pedro. Capítulo 3 de O Primera enfeite Pedro. da mulher La frente da mulher. não seja no exterior, Não seja por no exteriormente. frisado do cabelo, No arreglo del cabello. no luxo dos vestidos, En el lujo de los e vestidos. no uso de En joias, el uso de mas joias. seja no interior, seja por dentro. do incorruptível trajo, Oh, incorruptible traje. do espírito manso, Do espírito manso. e quieto, Quieto. para Deus. Para Deus. Aleluia! Aleluia. Gosta de televisão. Não vê televisão. É um fã da televisão. Es fan de la Da televisión. televisão dentro de casa. Da televisão dentro não da só casa. para assistir o jornal. Não só para ver assistir o noticiero. ao jornal. Para ver el O noticiero. Jornal Nacional. Noticiero nacional. É só para assistir ao jornal. Só para ver a Só para assistir o noticiero. noticiário. Só para ver noticiero. Para saber o que está acontecendo no mundo. Para ver o que está sucedendo no mundo. Não pode não, Não irmão. pode não, Isso é irmã. coisa má. Isso é coisa mala. Só vê derramamento de sangue. Só habrá derramamento de Televisão sangue. é imagem de Satanás. televisão é imagem de Satanás. Que mostra a sua casa está cheia do mundanismo. Está dentro do mundanismo. Está cheia do pecado. Está cheia do pecado. A casa La casa está cheia das obras dos demônios. llena de las obras de los Que demonios. saem da televisão. Salga de la televisión. O espírito imundo das obras El malignas. Espíritu Santo de los hombres malignos. Entram nos lares. Entre los hogares. Através da televisão. Através da televisão. Está lá. Está o aí. verdadeiro idólatra. O verdadeiro idólatra. Sentado. Adorando a televisão. Adorando a Você não pode se televisão. batizar. Então não pode Não, bautizar-se. É Não. coisa mata nos seus olhos. Coisa mala está Não nos pode ojos. se batizar. Não pode bautizar-se. Capítulo 2, 38 de Atos. Capítulo 2, 38 de Hechos. Capítulo 101, versículo 3 de Salmos. 101, 3 de Salmos. Não porei Não pondrei coisas más diante dos teus olhos. delante de tus ojos. Não porei coisa má No pondrás cosas diante malas dos meus olhos. delante de mis Televisão ojos. é má. La televisión es Porque mala. através dela Porque através de ella é pregado o adultério, es pregado el o homossexualismo, adulterio, el homosexualismo, a feitiçaria, la hechicería, o espiritismo, el espiritismo, a reencarnação, la reencarnación, a prostituição, la prostitución, o divórcio, el divorcio, a eutanásia, eutanasia, o homicídio, el hombre- o assassinato, el asesinato, derramamento de sangue, derramamento de sangue, é pregado
predicado através da televisão. a través de la televisión. É coisa má. Es cosa mala. A novela, Las que é a novelas, escola de separação de que casais. escoge la separación de parejas. 7:26 de Deuteronômio. 7:27 de Não Deuteronômio. meta abominação em tua casa. No pongas abominaciones en tu E a casa. televisão La televisión é abominação. es abominación. E está em tua casa. Está en tu casa. Então não pode se batizar. Entonces no puedes Tem que se bautizarte. arrepender antes. Tienes que arrepentirte Se arrepender. antes. Agora deve estar amigado. Estás Em unido concubinato. a concubinado. Está em concubinado. Estás concubinado. Você não pode se batizar. No puedes bautizarte. Tem que se arrepender antes. Tienes que arrepentirte Capítulo antes. 7, versículo 9 de 1 Coríntios. Capítulo 7, 9 de 1 de Corintios. É melhor se mejor casar casar-se do que se abrasar. que abrazarse. Abraçar. Abraçar-se. É viver amigado. Van Não amigados. casado legitimamente conforme manda a lei. No casados legítimamente como manda la ley. Porque capítulo 7 de Romanos diz Porque el capítulo 7 de Romanos que a dice mulher está ligada pela lei do marido. mujer está unida por la ley del Então tem que ser marido. unido conforme a lei. Tiene que unirse conforme a la ley. Que as testemunhas assinam. El testimonio asesina. Divorciado, casado de novo. Se divorcian y se casan de Não nuevo. pode se batizar. No pueden De bautizarse. jeito nenhum. De ninguna forma. Que está no adultério. Que está en adulterio. Diante de Deus. Delante de Dios. Porque enquanto sua primeira esposa for viva. Porque con su primera esposa estuviera viva. Enquanto o seu primeiro marido for vivo. Mientras su primer marido estuviera vivo. Não pode se batizar. No puede bautizarse. Está em adultério diante de En Deus. adulterio delante de Dios. Diante da doutrina da palavra de Delante de la Deus. doctrina de la palabra de Dios. Capítulo 16. Capítulo 16. 17 e 18 de Lucas. 17 e 18 de Lucas. Ainda que passe Aunque pase. os céus e a terra, Os céus e a terra. não passará um tio ou um jota Não passará uma tilde e uma da jota minha palavra. de minha palavra. E aquele que casar com outro Que se casa com outro está no seu cônjuge vivo. Con su cónyuge vivo. Adultera! ¡Adultera! E quem casa com o separado Que se casa con ese pelo marido, por el marido, adultera. adultera. Está aí. Entonces está Tem ahí. que se arrepender Tiene que primeiro. arrepentirse primero. Gosta de jogar baralho. Vamos a jugar barajas. Gosta de jogar dominó. Jogar dominó. Gosta de jogar Mega Sena. Jogar na Mega Sena. Jogar na Loto. na Loto. Tem que se arrepender primeiro. Tiene que arrepentirse primero. Acabar de lançar essa sua fezinha. Acabar de robar esa tu Não fe. pode mais ter fé no jogo, não. ter fé no juego, Tem que não. ter fé em Deus. que ter fé em Deus. Capítulo 11, 22 de Marcos. 11, 22 de Tem que Marcos. fé em Deus. Tener fe en Dios. Tá com fezinha aí no jogo. Estás con tu fe en el Eu vou juego. jogar que vou ganhar 1 milhão. Yo voy a jugar, ganar 1 millón. Vou ganhar um apartamento. Voy a recibir un Vou ganhar um apartamento. carrão. Voy a recibir un Carro carro. cheio de dinheiro. Una caja de dinero. Ganha o mundo! El mundo! 16, 26 de Mateus. 26 de Mateus. E perde a alma. Pierde el alma. Que adianta ganhar o mundo ¿De qué sirve ganar el mundo? e perder a alma? Y perder el Este alma. é jogo. Esto es juego. Este é pecado Esto diante es de Deus. pecado delante Isso é de Dios. concupiscência. Esto es concupiscencia. É vontade da carne. Es voluntad de la É carne. pecado. Es pecado. 2,16 de 1 João. 2,16 de Porque o 1 que há no João. mundo, a concupiscência da carne. Porque en el mundo la concupiscencia de la carne. Concupiscência dos olhos. Concupiscencia de los ojos. Soberba da vida. Soberbia de la vida. Isso não é do Pai. Eso no es del Padre. Isso é do mundo. Esto es del mundo. Então, jogo Entonces, el é juego concupiscência. es concupiscencia. E é pecado, Es pecado diante de Deus. delante de O Dios. futebol também. El fútbol también. Vai torcer pro Santos. Salvo Santos. Pro Corinthians. Por Corinthians. Palmeiras. Meu time é o campeão. Mi equipo es campeón. Fala que é o Verdão. Dicen que es el Que é o verde. peixe. Es el pez. Não, irmão. Não, irmã. Você não pode se batizar, não. Não puedes bautizar-te. Não pode descer as águas, não. Não puedes bajar as Tem que se águas, não. arrepender primeiro. Tienes que arrepentirte Tem que primeiro. nascer de Tienes novo. que nacer de nuevo. Aleluia. Aleluia. Para ter um compromisso com Deus. Para tener un compromiso con Dios. E com a palavra. Y con la Que palabra. o futebol, El fútbol é obra da carne. es la obra de la É carne. obra do pecado. La obra del pecado. Glória a Deus. É obra do mundo. Es la obra del mundo. É obra da carne. Es la obra de la carne. Capítulo 5 do livro de Gálatas. Capítulo 5 de Gálatas. Capítulo 5 do livro de Gálatas. Gálatas. Versículo 20. Versículo 20. Versículo 20. Que as obras da carne são manifestas: idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações. Porfia é busca por superioridade. Emulações, disputas. No futebol tem busca por superioridade, porque todo time quer ganhar. E tem emulação, tem pleito. Todo time quer ser vencedor, disputando um com o outro. Isso é obra da carne, é pecado. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a los otros, envidiándonos unos a otros. Ah, claro. Está claramente. Você leu onde, hein? É 5, não é o 6. No, 5, 26. 5, 21. 20 eu falei. 20. 20. Amén. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, Isso. disensiones, herejías. Claro. Amén. Amén. Está Mas claro. futebol está aí. El fútbol está ahí. Porfia,
busca por superioridade buscan la superioridad e emulação. y la emulación. Gosta de disputar. Les gusta Tá disputarse. colocando lá o time pra disputar com outro. Poner un equipo para que dispute con otro. Colocar o Vasco pra disputar com o Grêmio. Poner un equipo para que dispute con otro. Isso é emulação. Eso es simulación. É pleito. Es pleitos. É pecado. Eso es pecado. Tem que se arrepender primeiro. Tiene que arrepentirse primero. Você entendeu bem a mensagem do batismo? Ese es el mensaje del bautizo. Arrependido primeiro. Arrependido Deixar de primeiro. cantar música profana também. Tienes que dejar la música profana Pode también. cantar a música do mundo. Dejar de cantar la música del Jamais. mundo, A jamás. música do mundo é feita para glorificar Satanás. La música del mundo es hecha para glorificar a Satanás. Para glorificar o homem. Para glorificar al O que hombre. tem que permanecer em nossos lábios Que tiene que haber en nuestros labios. é o louvor Es alabanza. que agrada o nome de Jesus. Que agrada el nombre de Jesús. Capítulo 3, versículo 15 de Hebreus. Capítulo 3, 15 de Hebreos. Capítulo 13, 13, versículo 15 versículo 15 da Epístola aos Hebreus. de la epístola a los Hebreos. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Claramente, Entonces, claramente, abandonar essas coisas do pecado. essas coisas do Então, o pecado. primeiro requisito para Entonces, ser batizado, el primer requisito para arrependimento. bautizarse, arrepentimiento. Pessoas que de bom grado receberam a palavra. Personas que de buen agrado han recibido la Para a palabra. pessoa ser batizada, Para que la persona se ela bautizada, tem de ter recebido a palavra, tiene que haber recibido la palabra, aceitado Jesus, aceptado a Jesús, confessado com a boca, confesando con crido la boca, com o coração, creído con el corazón, praticado as boas obras, practicando las buenas mediante a obras, fé. mediante la fe. Aí a pessoa tem de ser Ahí la batizada. persona tiene que ser bautizada. Primeiro, tem de receber tiene que recibir a palavra la palabra de nosso Senhor. la palabra de nuestro Antes Señor. de tudo, Antes de todo, não vai batizar? no va a bautizarse. Você nunca ouviu falar de Jesus? Si nunca ha oído hablar de Jesús, Nunca recebeu nunca recibió a palavra. la palabra. Capítulo 8, Capítulo 8, versículo 12 de versículo Atos. 12 de Hechos. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Tremendo. Davi pregava o reino de Jesus Cristo, o nome de Jesus Cristo. Aí os homens e as mulheres se batizavam em Samaria. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Depois que receber a palavra. Después de que han recibido la Ele vai se palabra. batizar que nunca ouviu falar de Jesus, nunca recebeu a Entonces, palavra. ¿cómo van a bautizarse diciendo que no han recibido la palabra de Dios y no han conocido la palabra? dá. No da. De jeito nenhum. De ninguna forma. Para ser batizado, Para ser bautizado, também tem de crer em Jesus. también tiene que creer en Jesús. Crer que Jesus é o Santo Filho de Deus. Creer que Jesús es el santo Hijo de Dios. Crer que Jesus é o Filho do Eterno Creer Deus. que Jesús es el Hijo del eterno Dios. Crer na divindade absoluta de Jesus En la Cristo. divinidad absoluta de Jesucristo. Que Ele é o único Redentor da face da Que Él terra. es el único redentor de la faz O de la tierra. único nome que salva. El único nombre O que Cristo salva. de Deus. El Cristo de Dios. O verdadeiro Deus. El verdadero Dios. O verbo da vida. El verbo de la vida. O caminho da vida El eterna. camino de la vida eterna. Tem de crer. Tiene que creer Só em Jesus. solo en Jesús. Tem que crer. Tiene que De creer todo o coração. de todo corazón. Capítulo 8, 36 8, 36 ao 38 de Al Atos. 38 de Hechos. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele diz: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como eunuco, e o batizou. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien, puedes ser, puedes. Y respondiendo le dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y bajando ambos al agua, Felipe y el eunuco se bautizó. É por isso que não se batiza crianças. Es por eso que no se bautiza a niños. Porque criança é impossível de cumprir estes 3 requisitos. Porque es imposible que los niños hagan estos 3 requisitos. Uma criança Un niño não sabe o que é arrependimento. no sabe qué es arrepentimiento. Uma criança Un niño não recebe a palavra. no recibe la palabra. Porque ela não conhece. Porque ella no conoce. Ela não vai receber. No va a recibir. Como que eu vou receber uma coisa que eu não conheço? ¿Cómo voy a recibir algo que no conozco? Deus opera na criança pela misericórdia. Dios opera en un niño por la misericordia. Dela é o reino dos céus. De ella es el reino de los Uma cielos. criança Un niño não
consegue confessar que Jesus é o Filho do Eterno Deus. no consigue confesar que es el Hijo del Eterno Dios. Então uma criança, Entonces un niño ela não tem o porquê de se no arrepender, tiene por qué arrepentirse, porque os atos dela são sem ações. porque los hechos de ellos son Uma acciones. criança uma criança quando faz algo errado é sem juízo. Un niño cuando hace algo equivocado es sin juicio, Ela não faz por maldade. no hace por maldad. Deuteronomio, Capítulo 1, capítulo 1, versículo 39. Versículo 39. Criança quando faz alguma coisa errada não é por el maldade. niño cuando hace algo malo no es por Então não maldad. tem por que uma criança se arrepender. No hay por qué un niño se arrepienta. E vossos meninos, de que dissestes, por presa serão, e vossos filhos, que hoje nem bem, nem mal sabem, ali entrarão, e a eles a darei, e eles a possuirão. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían el de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos le daré, y ellos la heredarán. Os vossos filhos, Vuestros hijos, os vossos meninos, vuestros niños, nem bem, ni bien e nem mal, ni mal sabem. saben. Como é que uma criança vai se arrepender? ¿Cómo el niño va a arrepentirse? Respondam-me. Respóndame. Hein, padre? Oh, padre. Respondam-me agora. Respóndame ahora. Respondam-me batista, Se for- presbiteriano. Si fuera presbiteriano, Respondam-me luterano. respóndame luterano. Respondam-me anglicano. Respóndame anglicano. Respondam-me. Respóndame. Como é que a criança vai se batizar? ¿Cómo el niño va a bautizarse? O batismo infantil. Bautizo infantil. Se a criança, os atos dela são sem juízos. Si del niño sus hechos son sin juicios, E aí? y ahí A criança não sabe nem o bem nem o mal. el niño no sabe ni un bien ni un Não mal. tem por que ela se arrepender. No hay por qué se arrepienta. E o batismo é para Y arrependidos. el bautizo es para Então arrepentidos. não é para criança. Entonces no es para niños. O batismo é para quem recebe a palavra. El bautizo es para el que recibe la palabra. A criança não tem como receber a palavra porque ela não tem conhecimento de nada, ela é inocente. El niño no hay como pueda recibir conocimiento de la palabra porque es inocente. Está na idade da Es inocência. en la edad de la inocencia. Uma criança também não dá para confessar com a boca que Jesus é o Filho de Deus. Un niño también no puede confesar con la boca que Jesús Ela es hijo pode de até Dios. falar, Él puede hasta hablar, mas o coração dela Pero su coração não dele entende essa verdade. no entiende esta verdad. Então não tem como a criança se batizar. Entonces no hay como el niño se bautice. Sabe quando começou o batismo infantil? ¿Sabe cómo ha comenzado el bautizo infantil? No ano 426 depois de Cristo. En el año 426 después de Cristo. 426 depois de Cristo, 426 después de Cristo. iniciou-se o batismo infantil, Se inició el bautizo infantil. que é condenado pela Que Bíblia. es condenado Nenhum pela Bíblia. apóstolo batizou criança. Ni un apóstol ha bautizado a la crianza. Nenhum al discípulo niño. batizou criança. Ni el discípulo bautizó João al niño. Batista não batizou Juan criança. Bautista no ha bautizado al niño. Por quê? ¿Por qué? O batismo infantil Porque el bautizo infantil começou no ano ha comenzado en el año 426 depois de Cristo. 426 después de Cristo. Não foi doutrina da igreja primitiva. No ha sido doctrina de la Não foi de la iglesia doutrina primitiva. apostólica. No ha sido doctrina Não foi apostólica. doutrina de Jesus. No ha sido doctrina de Foi Jesús. doutrina do catolicismo Fue doctrina del que trouxe isso para a igreja cristã. que trajo eso a la iglesia cristiana. Quando logo Constantino assumiu o poder Cuando luego Constantino asumió este em poder Roma, en Roma, que adorava um Deus chamado que Mitra, adoraban a un dios llamado Mitra, um Deus persa. un dios persa, Ele disse que virou cristão Disse que se ha e vuelto trouxe cristiano. as práticas da sua falsa religião para o cristianismo. trajo las prácticas de su falsa religión al E o cristianismo. batismo infantil, E o batismo infantil, 426 depois de Cristo. 426 después de Cristo. A criança deve ser apresentada. El niño tiene que ser presentado. Apresentada. Presentado. Solo. Solo. Que a criança El niño não tem o porquê de se No arrepender. tiene por qué arrepentirse. Não recebe a palavra com conhecimento, No recibe la palabra con com conocimiento. juízo. Con juicio. E ela confessa que crê em Jesus, Y ella confiesa que cree en Jesús. mas não sabe o que é crer em Jesus. Pero no sabe qué es creer en Criança Jesús. deve ser El niño apresentada. tiene que ser presentado. Lucas, En Lucas, capítulo 2, capítulo 2, versículo 21. en versículo 21. Hechos, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, versículo 21 Lucas, capítulo 2, versículo ao 21. 22. Ao E quando 22. os 8 dias cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhes dado o nome de Jesus, que pelo anjo fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Batizados não, para o apresentarem, não batizado, apresentado. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén y fue presentado al Señor. Foi apresentado ao Senhor.
y fue presentado al Señor. Por quê? ¿Por qué? Das crianças é o reino dos céus. De los niños es el reino de los Se o cielos. batismo é batismo de Si el arrependimento. bautizo es el bautizo de Capítulo arrepentimiento. 3, versículo 3 de Lucas. Capítulo 3, João 3 de Batista Lucas. batizava um batismo para o Y arrependimento. Juan Bautista bautizaba el bautizo para Os arrepentimiento. arrependidos Los iam arrependidos testificar ali y testificaban allí que iam morrer com Cristo que iban a morir e con Cristo ressuscitar. y Como vai resucitar. batizar uma criança? ¿Cómo bautizar un niño? Se da criança é o reino do céu. Si del niño es el reino de los Já cielos. tem que ser Tiene apresentado. que ser presentado. Mateus, Mateo, capítulo 19, Capítulo 19, versículo versículo 13 e 14. 13 y 14. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhe impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Entonces le fueron presentados los niños para que pusiesen las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Jesús le dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. O batismo nas águas El bautizo en las aguas é o ingresso da pessoa no mundo es la entrada de la persona en el mundo como testemunha de Jesus. como testigo de Jesús. Que ela vai dar um testemunho público de fé. Porque va a dar un testimonio Que público tem uma de fe, nova vida, de tener una nueva que morreu vida, com Cristo, que murió con que Cristo, ressuscitou. que resucitó. Isso é o batismo. Eso es el bautizo. Quando a pessoa se dá ao mundo Cuando la persona se entrega al mundo como testemunha de como Jesus, testigo de Jesús, ela ella, porque foi batizada. Porque ha sido Da bautizada. mesma forma, Assim também, se o batismo infantil fosse si el verdadeiro, bautizo infantil fuera verdadero, Jesus tinha sido batizado quando criança. hubiera sido bautizado cuando estaba niño. Mas Jesus foi batizado com quase 30 anos. Pero Jesús ha sido bautizado con casi Por quê? 30 años. Foi quando ¿Por ele qué? foi se dar ao mundo Porque ha sido cuando fue a entregarse al mundo como Salvador, como Salvador para iniciar o seu ministério. para empezar su ministerio. Capítulo 3, Capítulo 3, versículo 23, versículo 23 de Lucas. de Lucas. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos. Y el mismo Señor Jesús estaba por ser casi ya de 30 años. Aí depois que ele foi batizado, Entonces, cuando ha sido a bautizado, Bíblia diz que ele já estava com quase 30 la Biblia anos. dice que estaba ya casi con Foi o 30 momento que ele años. foi se dar ao mundo, Ha sido el momento cuando ha sido o entregarse al seu mundo. ministério terreno. En su ministerio Quando a pessoa terrenal. vai se dar ao mundo, Cuando la persona se va a dar al mundo, necessita do batismo. es necesario el Então bautismo. o batismo infantil é totalmente condenado. Entonces el bautizo infantil es Cristo completamente não foi batizado condenado. como criança, Ha sido bautizado como quando niño, criança, cuando estaba essa niño. doutrina do ano 426 depois de Cristo, Esa doctrina de 426 e después as de Cristo, crianças não têm y base los niños no tienen base para serem para que sean batizadas. bautizadas. A significação do batismo. La significación del bautizo. O batismo agrada a Deus. El bautizo agrada a Dios. Quem é batizado El que es bautizado é porque está na vontade de Deus. porque está na vontade Quando de Deus. Jesus foi batizado, Cuando Jesús ha sido bautizado, a voz do céu, la voz del cielo, a voz do Deus Pai, la voz del Dios Padre, falou para Jesus. habló hacia Jesús. Capítulo 3, Capítulo 3, 17 de Mateus. 17 de Mateus. Este é meu filho amado, Este es mi hijo amado, em quem me comprazo, em quem tenho ou complacência, seja, em quem me alegro. ou seja, em quem eu me alegro. Então o batismo alegra, O bautizo alegra, agrada a Deus, agrada a Deus, porque a pessoa está cumprindo porque la persona está cumpliendo a justiça la justicia para se dar ao mundo para darse al como uma mundo, nova criatura, como una nueva criatura, um testemunho público de fé. testigo público de fe. Através do batismo, A través del bautizo, a pessoa la persona aprofunda se profunda na sua vida espiritual. Em sua vida espiritual. Tem um aprofundamento, um revestimento tremendo do batismo na vida do homem. tiene un profundimiento grande en la vida del hombre. A pessoa se reveste de Cristo. La persona se reviste de Cristo. É como você tem uma roupa Es como cuando tienes una e você ropa colocar outra roupa por cima. te pones otra ropa O por encima. batismo, El bautizo, ele identifica a pessoa com Cristo, él identifica a la persona con Cristo, aprofundando a vida espiritual profundiéndose en la e vida espiritual constituindo-se uma força y constituyendo una fuerza para a santificação. para la santificación. Capítulo 3, Capítulo 3, versículo 27 Versículo 27 de Gálatas. de Gálatas, Porque todos quantos fostes batizados, porque todos cuantos fueses bautizados,
em Cristo. En Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, Porque todos cuando fueron bautizados en Cristo, já vos revestistes de Cristo. ya os habéis revestido de Cristo. Aleluia. Aleluya. A pessoa é revestida La persona es revestida do Senhor Jesus del Cristo. Señor Jesucristo. O batismo nas águas El bautizo en las aguas também faz a pessoa también hace que la persona se tornar se vuelva membro do corpo de Cristo. miembro del cuerpo de Cristo. Membro. Miembro. Por quê? Por quê? Nós somos batizados em Cristo. Nosotros somos bautizados en No Cristo. momento do batismo nas En el águas, momento del bautizo en las a aguas, pessoa é batizada em Cristo. la persona es bautizada en Cristo. Romanos capítulo 6, Romanos 6, versículo 3. Versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados ¿no sabéis de cuándo nosotros fuimos em bautizados? Cristo Jesus, Em Cristo Jesus, fomos batizados, fuimos bautizados na sua morte? En su muerte. Todo aquele que é batizado, Todo aquel que es bautizado ele é batizado na morte de es Cristo. bautizado en la muerte de Ele Cristo. morre com Cristo. Ele muere com Cristo. Ele é batizado no próprio Cristo. Ele é bautizado no próprio Por quê? Cristo. Por quê? Cristo é a cabeça da igreja. La cabeza de la iglesia. Efésios, En Efesios, capítulo 1, capítulo 1, versículo 22. versículo 22. Sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como a cabeça da igreja. Y constituyó todas las cosas a sus pies, y allí lo constituyó como cosas partes de la iglesia. Cabeça da igreja. La cabeza de la iglesia. Cristo é Cristo es a cabeça da igreja. la cabeza de la iglesia. Quando a pessoa é batizada, Cuando la persona es bautizada, era batizada em Cristo, era bautizada em Cristo, na morte de Cristo, en la muerte de para Cristo, ressuscitar com Cristo. para resucitar con E Cristo. a pessoa faz, y la persona hace, é batizada no próprio Cristo, bautizada en el propio Cristo, que que es a cabeça da igreja. la cabeza de la E nesse iglesia. ponto, En este punto, a pessoa se torna membro la persona se vuelve miembro do corpo de Cristo. corpo de Cristo. Capítulo 12, capítulo 12, versículo 13 12, 13 de 1 Coríntios. de Primera de Corintios. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também um corpo não é um só membro, mas muitos. Versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. En el 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Daí a pessoa pode participar da Santa Ceia. Ahí la persona puede participar de la Santa Porque Cena. estou no membro do corpo de Cristo. Porque está siendo miembro del cuerpo Está de em Cristo. funcionamento no corpo de Cristo. Está en funcionamiento en el cuerpo de Cristo. Então ela faz parte Entonces hace parte do corpo do Senhor. del cuerpo del Então ela Señor. pode participar E ela pode de participar todas as atividades de todas as atividades que tem o corpo do que Senhor. tiene el cuerpo del Então Señor. somente quem é batizado Entonces solamente el que es bautizado pode participar da Santa Ceia. de la Santa Você veja Cena. que Pedro primeiro E mira que Pedro batizou o povo. bautizou o povo. 2:41 de Atos. 2:41 de E Hechos. cada um de vós seja batizado. Y cada uno de vosotros sean bautizados. Pedro batizou primeiro. Pedro bautizó primero. Somente depois do batismo. Solo después del bautizo. Aquelas vidas ficaram na igreja Esas vidas han quedado en la e iglesia. entraram em comunhão. Y han entrado en comunión. 2:42 de Atos. 2:42 E de perseveraram na doutrina dos apóstolos. Já perseveraram na doutrina dos comunhão. apóstolos, en la comunión. Estar em comunhão com a igreja. Estar em comunhão com a no igreja. partir do pão. En el partir del pan. Ou seja, começaram a participar da ceia. Participar de la cena. E nas orações. E nas orações. Só depois de batizadas. Só depois de bautizarse. Começaram a partir o pão. Han comenzado a partir del Participar pan. do partir do pão. Participar de partir del pan. E por último, último, qual é a fórmula do batismo? ¿Cuál es la fórmula de A bautizo? fórmula batismal La fórmula bautismal. é em nome da Santíssima Trindade. En el nombre de la Santísima O Trinidad. batismo verdadeiro El bautizo verdadero. é em nome da Trindade. En el nombre de la Trinidad. Capítulo 28, Capítulo 28, versículo 19 de versículo Mateus. 19 de Mateus. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Por tanto, id y haced miembros a todos los que son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
O batismo em nome da Trindade. El bautizo en el nombre de la E Trinidad. isso é verdadeiro. Y esto es verdadero. Porque no batismo de Jesus, Porque en el bautizo de Jesús, Lucas capítulo 3, Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22, versículo 21 y o 22, Pai estava no céu. el Padre estaba en el Esse cielo. é meu filho amado em quem me es comprazo. mi hijo amado en quien yo me tengo complacencia. O filho estava na água, El hijo estaba en el agua, sendo batizado. siendo bautizado. Quando o filho sai da água, Cuando el hijo sale del na agua, altura da a la ribanceira, altura del borde del o agua, Espírito Santo desce el sobre Espíritu ele, Santo baja sobre él. em forma corpórea de uma pomba. Em forma incorporada Foram como uma manifestas as três pessoas divinas da Santíssima Han Trindade. sido manifestadas las tres personas de la Então, o Santísima batismo Trinidad. verdadeiro é em nome da Trindade. Entonces el bautismo es en el nombre de la O batismo em Trinidad. nome de Jesus. En el nombre de Jesús, Não é correto. Não é correto. Como o tabernáculo da fé. como el tabernáculo de la fe, Aceita só Jesus. Aceita só Jesus. Testemunhos de Yehoshua. testimonios de Josué. Esse batismo não é verdadeiro. Ese bautismo no es verdadero. Eles usam 4 versículos Ellos usan 4 versículos do livro de Atos del libro de Hechos para quererem dizer para querer decir que o batismo tem de ser em nome de que el Jesus. bautizo tiene que ser en el nombre Por de Jesús. exemplo, Por ejemplo, Atos 2:38. Hechos 2:38. Arrependei-vos em nome de Jesus Cristo. arrepentíos en el nombre de E Jesucristo. cada de vós Y cada uno de vosotros seja batizado sea bautizado em nome de Jesus en Cristo. el nombre de Então ele Jesucristo. está vendo aqui? Entonces, ¿estás viendo O aquí? batismo em nome de Jesus. El bautizo en el nombre de Jesús. Não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito No es en Santo. el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu São Santo. 4 passagens que eles usam Son 4 pasajes que ellos usan no livro de Atos. en el libro de Hechos. A primeira passagem, La primer pasaje, Atos 2:38. En Hechos 2:38. Em nome de Jesus En el Cristo. nombre de Jesucristo. Batizados em nome de Jesus Bautizados Cristo. en el nombre de Jesucristo. Atos 8:16. Hechos 8:16. Batizados Bautizados em nome do Senhor En el Jesus. nombre del Señor Jesús. Atos 10:48. Hechos 10:48. Batizados em nome do Senhor. En el nombre del Señor. Atos 19:5. Hechos 19:5. Batizados em nome do Senhor en el Jesus. nombre del Señor Então, isso Jesús. eles usam aqui. Entonces, ellos Essas usan 4 aquí passagens. estos 4 Mas eu pasajes. quero dizer, Pero yo quiero decir, toda fórmula, toda fórmula, ela ella es padronizada. padronizada. A fórmula que é usada aqui no Brasil La fórmula que es usada aquí en Brasil é usada na Argentina, es usada en Argentina, é usada na Bolívia, es usada en Bolivia, é usada em Moçambique, es usada en Moçambique, é usada em es Portugal, usada en Portugal, é usada no Japão, es usada en Japão, porque a fórmula em todo lugar é uma só. Porque la fórmula en todo lugar Toda es una fórmula sola. é padronizada. Toda la fórmula es padronizada. E esses 4 versículos Esos 4 versículos do livro de Atos del libro de Hechos, que falam do batismo que hablan del bautizo, não são padronizados. no son padronizados. Olha aqui, Mire aquí. Atos 2:38. Hechos 2:38. Em nome de Jesus En el Cristo. nombre de Jesucristo. Atos 8:16. Otros 10:16. Batizados em nome do Senhor Jesus. Bautizados en el nombre del Señor Já Jesús. mudou. Ya cambió. O primeiro, El primero, em nome de Jesus en el Cristo. nombre de Jesucristo. Segundo, em nome do Senhor En el Jesus. nombre del Señor Jesús. Atos 10:48. Hechos 10:48. Batizados Bautizados em nome do Senhor. En el nombre del Señor. Já está diferente. Está diferente. Atos 19:5. Hechos 19:5. Batizados Bautizados em nome do Senhor Jesus. En el nombre del Señor É Jesús. diferença. Es diferencia. Atos 2:38. Hechos 2:38. Em nome de Jesus En el Cristo. nombre de Jesucristo. Atos 8:16. Hechos 8:16. Em nome do Senhor En el nombre Jesus. del Señor Jesús. Atos 10:48. Hechos 10:48. Em nome do Senhor. En el nombre del Señor. Atos 19:5. Hechos 19:5. Em nome do Senhor Jesus. En el nombre del Señor Jesús. Que é a diferença? Es diferencia Porque não é padrão. porque no es padrón. E toda fórmula, E toda fórmula é padronizada. é padronizada. O que significa em nome? ¿Qué significa en el nombre? Significa pela autoridade. Significa por la Quando a Bíblia autoridade. diz que eles batizavam em nome de Jesus Cuando la Biblia Cristo, dice que ellos bautizaban en el nombre de não quer Jesucristo. dizer que eles batizavam no nome de Jesus. Não quer dizer que em bautizavam nome de en el Jesus. nombre de Jesús. Não. No. Querem dizer que eles batizavam Quiere decir que ellos bautizaban pela autoridade por la autoridad de Jesus Cristo. de Jesucristo. Pela autoridade, Por la autoridad do mandamento, del mandamiento de Jesus Cristo. de Jesucristo. Porque Colossenses 3:17 Porque Colosenses 3:17 diz que tudo que eles faziam, Todo lo que ellos eles hacían, faziam em nome de Jesus en el Cristo. nombre de Então eles Jesucristo. batizavam Entonces ellos quando é bautizaban, dito em nome de Jesus. cuando es dicho en el nombre de Jesús. Não é a fórmula batismal. Não é a fórmula bautismal. Mas eles batizavam pela autoridade, Bautizaban por la autoridad, pelo mandamento por el mandamiento de Jesus Cristo. de Jesucristo. Essa é a doutrina verdadeira. Esa es la doctrina verdadera. Agora, cristão no Brasil Ahora el cristiano de Brasil já juntou foi os dois. ha juntado a los dos. Vos batizo Os bautizo em nome de Jesus en el Cristo, nombre de Jesucristo. Pai, Filho e Espírito Santo. Padre, Hijo y Espíritu Está errado, Santo. porque Jesus já é o Está Filho. equivocado porque Jesucristo es el Hijo. Não precisa falar Jesus, Pai, Filho e Espírito No Santo. necesita hablar Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesus já é o Filho. Jesús es el Hijo ya. Jesus está ficando na frente do Jesús Pai. es quedando al frente Não del existe Padre. isso, isso é uma pura No existe. aberração. Eso es pura A aberración. fórmula batismal é La esta: fórmula bautismal es esta. batizando-os em Bautizándoos nome do Pai, en el nombre del Padre, e do Filho, y del Hijo, e do Espírito y Santo. del Espíritu Santo. E para encerrar, Y para cesar, tem um documento da igreja primitiva un documento de la iglesia primitiva chamava Didaquê, se llamaba Didaqué, o ensino dos 12 apóstolos. el enseño de los 12 apóstoles. Este documento Este documento foi encontrado em Constantinopla,
Constantinopla, ha sido encontrado en Constantinopla no ano 1785, en el año 1785. e a data desse documento Y la fecha de este é documento 150 depois de es Cristo. 150 después de E Cristo. esse documento primitivo Este documento primitivo da igreja primitiva da igreja primitiva diz que o batismo era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. dice que el bautizo era el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esse documento Este documento atesta muestra que o batismo que el bautizo era em nome da Trindade. era en el nombre de la E Trinidad. também Y también Irineu, Irineo, dos pais da igreja primitiva, uno de los padres de la iglesia primitiva, foi morto no ano 202 depois de Cristo. ha sido matado en el año antes de Cristo. 202. 202. Irineu escreveu. Irineo escribió. No ano 202 depois de Cristo ele foi martirizado. En el año 202 ha sido martirizado. Irineu escreveu. Irineo escribió. Temos recebido o batismo Hemos recibido el bautizo em nome de Deus o Pai, en el nombre de Dios el Padre, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios, que se encarnou, que se ha encarnado, morreu e ressuscitou, y murió y se resucitó, e em nome el nombre do Espírito Santo del de Deus. Espírito Santo de Então Deus. está aí Então está a aí fórmula batismal a fórmula batismal em nome da Trindade. en el nombre de la As igrejas que Trinidad. batizam Las iglesias que bautizan fora do nome da Trindade Fora do nome da é o Trindade. Espírito do Anticristo. el Espíritu del 1 Anticristo. João 2:22. 1 Juan 2:22. Quem é o Anticristo? Es el Anticristo. Aquele que nega o Filho. Aquel que niega al Hijo. Aquele que nega o Pai. Aquel que niega al Padre. Aquele que nega o Pai. Aquel que niega al Não Padre. tem o Filho. No tiene al Hijo. A doutrina de batizar em nome de La Jesus doctrina de bautizo está en nombre de Jesús. é a doutrina do Espírito do Es la Anticristo. doctrina del Espíritu del Fórmula Anticristo. batismal La fórmula em batismal nome do Pai, en el nombre del do Padre, Filho del e do Hijo Espírito y Santo. del Espíritu Santo. Que Deus abençoe, amados ouvintes. Que Dios bendiga, amados E se oyentes. despede na paz do Senhor. José Luis Vergara. Seu irmão Johnny Mange. Fique com Deus. Quede con Dios. Receba agora a oração do missionário Davi Miranda. Sobre la oración del misionero de E os milagres de Cristo acontecerão. Los milagros de Cristo sucederán. Paz de Cristo, Deus abençoe. Paz de Cristo, Dios les bendiga.